Bom dia para quem está assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Vamos falar hoje sobre LGPD. Deixa eu tirar isso aqui que tem um negócio azul no meu fundo aqui, não era azul que era para ficar. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando. Professora Silvia, professora mais querida desse Brasil, carioca. Saudade de fazer uma live com você, professora. Vamos combinar. Precisamos fazer uma outra live maravilhosa daquela que a gente fez. Salve, salve aí, meus amigos notáveis. Rodrigo Sá, Guarilha, tudo bem? Olha a Nicole chegando aí. Bom dia, Vanderlei, como é que vai? Olha a Ana aí também. Deixa eu salvar o tema. Fixar comentário LGPD, as oportunidades da advocacia. E oportunidade mesmo, viu, gente? Porque a LGPD começa a... Não é que ela começa a entrar em vigor agora, mas ela começa a incomodar a todos agora. E eu tenho muita coisa legal para falar aí com a professora Nicole nesse momento. Então, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ó, o Thiago Mendes lembrando aí do dedão, meu apelido de handball. Muito bom, Thiago. Muito bom mesmo. A Nicole no fundo invertido dela, porque agora eu sei como é que são os fundos dela. Ela mostrou para todo mundo no stories. A jurídica deu um tchan ali nesses fundos. Bom dia, Nicole Soares, presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, advogada, especialista, atuante verdadeiramente no direito digital, minha amiga e minha sócia. Seja muito bem-vinda. Bom dia para todo mundo que já está aí conectado, nos vendo e nos ouvindo para falar de LGPD, né? Um assunto que a gente vem falando aí já tem um tempo, mas que para muita gente parece ainda ser novidade. Então, acho que ainda temos muito espaço para falar de LGPD, porque não é algo que está muito claro para a maioria das pessoas. Então, vamos seguir aí falando sobre esse assunto. Muito bem. Nicole, apesar de parecer novidade para muita gente, tem muita gente que já está cansada de falar de LGPD, porque de um ano para cá muito se falou na Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje eu gostaria de a gente ter um foco muito específico aqui nesses nossos 45 minutos de live, sobre essas oportunidades que surgem para a advocacia e também a responsabilidade da sociedade em geral, né? Da empresa em geral. E como uma espécie de justificação do tema, a gente tem uma grande novidade que começa já na próxima semana, né? Dia 1º de agosto é um marco muito importante na Lei Geral de Proteção de Dados, um marco que todo mundo pensou que não chegaria nunca, né? Que é o início das multas, é a atuação pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessas multas. O que que acontece? Quando que as empresas podem ser multadas? Porque isso, Nicole, no dia a dia, e falando de oportunidade da advocacia, no dia a dia, quando um advogado, uma advogada vai falar de LGPD com o seu cliente, uma das primeiras coisas que o cliente quer saber é: tá, mas e aí, o que que acontece se eu não tiver a adequação à LGPD? Então, esse o que acontece é esse momento que a Nicole vai responder para vocês o que acontece. Porque o cliente ele quer falar, a empresa, a sociedade, e daqui a pouquinho eu vou te contar um segredo que vocês também, eles querem falar sobre a LGPD se isso de fato for acontecer alguma coisa na vida dele. Sim. Então, o que acontece é talvez uma das respostas mais importantes que a gente tem que ter pronta, preparada para dar para os clientes. Então, vamos lá, Nicole. O que acontece? Em que situação? Não é 1º de agosto, quem não tem um certificado de adequação está multado? Não, não é nada disso, gente. Bola com a Nicole. Até porque a gente não tem essa certificação. Até estão acontecendo audiências públicas para falar sobre essa temática junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi uma das sugestões que foi dada, né, para que a autoridade emitisse uma certificação para as empresas, mas isso, operacionalmente falando, é praticamente inviável. Mas o que acontece? O que acontece é que a gente entra no marco temporal, a partir de 1º de agosto, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
passa a poder fiscalizar e autuar. Então, a gente passa a ter as multas, as sanções administrativas. E essas sanções administrativas, elas não são sanções apenas financeiras, porque todo mundo realmente se impressiona, porque a lei traz multas de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, a gente não está falando de multa, assim, né? De uma brincadeirinha de multa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras multas que podem ocasionar o que a gente chama de dano reputacional muito expressivo, como, por exemplo, a suspensão do banco de dados. Como é que você vai girar a sua empresa? Imagine nós, advogados, falar assim, olha, você não pode acessar a sua rede aí por 5 dias, né? Ou enquanto você não solucionar o problema de vazamento, você não pode ter acesso aos dados pessoais. Como assim? Como que a agência vai conseguir me impedir de acessar a minha rede? Bom, meu banco de dados. Administrativamente, ela pode fazer uma intervenção para que, não havendo essa suspensão de acesso, você possa reincidir e aumentar a amplitude da sua infração. Então, assim, você vai falar assim, mas eu vou dar um jeitinho. Bom, se você der um jeitinho, você vai acabar ocasionando um problema ainda maior para você. E a gente tem que lembrar também que nós, muitas vezes, dentro do nosso escritório ou empresas menores, a gente tem um pouco dessa coisa do tipo, o que eu estou fazendo aqui não está sendo visto. Mas a legislação não é só para nós. Imagine um Magazine Luiza, uma Amazon da vida. É muito fácil entender como eles não poderiam ter acesso, pelo simples fato de que eles não conseguiriam fazer nada. Mas é bom lembrar que se você tem um sistema e que esse sistema tem um banco de dados e você acessa depois da proibição, isso fica um log. Isso fica gravado e registrado. E a Associação Nacional de Proteção de Dados pode pedir para o seu sistema informações para saber se você acessou e ficar demonstrado que você acessou esse banco de dados. Isso gera a nova multa. Eu estou falando isso, eu estou detalhando, não porque, é lógico que eu sei que você sabe disso, e muito melhor que eu, porque quem é especialista aqui é você. Mas é pelo seguinte, porque esse é o tipo de pergunta que o cliente vai fazer. E esse é o tipo de resposta que a gente, na oportunidade de falar sobre a LGPD com as empresas, com os clientes, a gente tem que saber conduzir para mostrar para ele que o papo é sério, que a gente não está inventando nada e que é muito real essa questão da LGPD. Não, eu vou até inverter o que você falou. O seu sistema pode te dar o log, etc. Mas imagine o contrário. Imagine que o seu sistema, o sistema que você usa no seu escritório, teve um problema e ele tenha uma suspensão. Aí você não consegue usar o sistema porque ele não está podendo ser utilizado. Então, isso tem uma cadeia, né? Uma cadeia de responsabilidades, uma cadeia de impeditivos, que é digital, mas uma coisa que as pessoas, até quem está muito vinculado à perícia forense, etc., vai saber muito bem, dizer isso muito bem, tudo que é feito em ambiente digital deixa rastro. Então, essa história de que, na internet, né, a gente faz as coisas sem que a gente consiga identificar, pelo contrário, tudo que é feito na internet tem um registro. Então, não adianta achar que isso seria uma questão que não poderia ser de fato fiscalizado, porque, na verdade, ela é até fiscalizada de maneira mais simples. É até mais fácil fiscalizar isso do que a depender de outros tipos de prova. Então, a gente tem as multas financeiras, né? Suspensão de banco de dados, publicização da infração, né, que é a empresa vir a público, informar o que aconteceu, e para alguns tipos de negócio isso pode representar um dano reputacional muito grande. A advertência, né, porque isso é importante lembrar, nós estamos falando de um processo administrativo como aqueles que a gente já conhece. Lógico que com normatização específica da autoridade, mas dentro da própria regulamentação do que a gente está falando de processo administrativo, você tem a figura da advertência, e a gente espera que exista esse momento aí, vamos dizer, educacional, educativo, para que a autoridade comece a realizar uma fiscalização mais incisiva logo após esse momento. Mas não dá para a gente saber exatamente como vai ser, porque, na verdade, nós tivemos uma legislação aí com um vacátio enorme, né? 2 anos, mais 1 ano da legislação valendo, mas sem atuação da autoridade. Então, se a gente fosse fazer uma conta rápida aí, de certa forma, já houve tempo suficiente para que a gente fizesse alguma coisa e não estivesse 100% despreparado.
em tese, né? Pelo menos. Pergunta de cliente. Qual que é o valor da multa, Nicole? Como é que é calculada essa multa? Não sem antes aqui, já que o Basílio lembrou, mandar um feliz aniversário para o Elson aí. Que não seja a multa que ele ganhe de presente, mas muitos presentes durante o dia, Elson. Valeu, notável. Qual que é o valor dessa multa, Nicole? 2% do faturamento, e lembrando que faturamento não é lucro, isso já é um problema, limitado a 50 milhões de reais por infração. Então, se você tiver mais de uma infração, você pode ter... Ufa, se o meu faturamento passar de 50 milhões de reais, a multa não vai ser mais 50 milhões de reais, os 2%, né? Que alívio, viu? Que alívio. Mas é uma multa expressiva, porque mesmo a gente falando de uma empresa de um faturamento pequeno, quando a gente pensa em 2% de faturamento, é muito grande, né? É muito dinheiro, guardado as devidas proporções. Só que a questão é essa, a gente está falando de uma legislação que aplica para padaria, para o escritório de contabilidade e aplica para Magazine Luiza, para o Google, Facebook. Então não teria como não haver um dimensionamento expressivo aí, porque senão se eu aplicar uma multa de 10 mil reais para o Google, ele vai simplesmente falar, ai, que bom, né? E isso aí não faz diferença nenhuma na vida dele. Então a gente tem esses valores aí que são bem expressivos e não dá simplesmente para achar que é algo que não afetaria a empresa ou não traria algum tipo de transtorno aí no caixa da empresa, porque é dinheiro, né? Não tem como falar que é pouco. Nicole, e ainda falando de oportunidades, dá uma geral no seguinte sentido. Todas as empresas, as pequenininhas, as médias, as grandes, mas que tipo de oportunidade tem para as pequenas e médias empresas? Porque quando você fala de Magalu, quando você fala de Amazon, não são oportunidades que chegam para os escritórios da grande maioria dos escritórios, de 99,9% dos escritórios, né? Mas as pequenas e médias empresas, existe um risco real mesmo? Aquele real? Mas antes responde a pergunta da Issa aqui, que eu acho que é interessante. Para onde vai o dinheiro da multa? A gente ainda não tem essa regulamentação, porque provavelmente vai haver uma criação de um fundo em que esse valor vai ser revertido justamente para ações relacionadas à proteção de dados. Então, isso ainda não está 100% organizado dentro da autoridade. Lembrando, gente, que muitas vezes eu vou repetir isso, de que ainda não tem esse posicionamento da autoridade, porque realmente ainda não tem. Por exemplo, o que você mencionou sobre oportunidades. A questão da existência do encarregado e o dimensionamento, se você vai precisar ter em pequenas empresas ou se vai haver uma delimitação, por exemplo, por tamanho ou número de empregados. Isso é uma questão que a gente ainda está aguardando a autoridade se posicionar. Mas falando sobre oportunidades para pequenas e médias empresas, o que eu tenho observado, Rafael, é que a LGPD ela é um momento em que ela abre uma janela de modificações e para executar projetos que muitas vezes estavam lá na gaveta, né? Precisava fazer e ficava lá. Então, muitas empresas acaba que você tinha o interesse de digitalizar, né? Ah, vou tornar minhas operações internamente eletrônicas e etc. Você vai poder parar um pouco para falar e pensar sobre isso. E qual seria o ensejo aí do advogado? Bom, na contratação dessas ferramentas, você vai ter contratos, né? Contratos precisam ser analisados. Você tem a própria estruturação de acesso. Uma coisa que eu sempre trago, que eu acho que é importantíssimo falar, a análise do ponto de vista trabalhista, né? Da contratação dessas pessoas. Se eu vou contratar um seletista, se eu vou contratar um prestador de serviço. Porque a depender da posição e do acesso que essa pessoa vai ter às informações, é muito mais seguro você ter alguém que fica 100% vinculado à sua empresa, ao invés de ter alguém que passa por diversas empresas. E aí você tem aquela análise que precisa ser feita. Tá, tudo você bem, tá mas... Do encarregado. Oi? Você está falando do encarregado de proteção de dados ou qualquer funcionário que tenha acesso no geral.
Porque, por exemplo, você pode ter um recepcionista, uma secretária, um auxiliar de serviços gerais, que ele acessa seu sistema lá de maneira ampla, que inclusive já está errado, mas vamos dizer que ele acessa e ele precisa acessar. Será que essa é uma posição em que valeria a pena eu terceirizar esse serviço? Ou eu preciso ter um seletista? Que é uma questão que vem muito ali pós-reforma trabalhista, né? Que a gente teve um aumento da terceirização, mas agora, inclusive, a gente tem que pensar se do ponto de vista da segurança da informação vale a pena. Então, a gente já tem oportunidade aí para advogado que atua com contratos, advogados trabalhistas, os próprios trabalhistas. Existe uma obrigatoriedade da LGPD quanto à capacitação. Não tem como você cobrar o seu funcionário. Você tem que ter certos cuidados, você tem que entender disso, se você não treinou, né? Como é que você vai cobrar uma conduta se você não tem as políticas, se você não tem um regimento interno, se você não tem uma capacitação, se você não tem as regras claras de como você pode fazer isso ou aquilo. Então, você tem mais um momento aí de atuação para o advogado que é imprescindível. E uma coisa que eu preciso... Só para fazer um contraponto. Ao mesmo tempo, Nicole, essa terceirização pode ser muito interessante se a empresa terceirizada ela tiver adequação e responsabilidade sobre a LGPD, que te economiza. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples, muito prático do dia a dia da advocacia. Porque a hora que você falou, vou pegar um funcionário e vou terceirizar. Vamos trazer para o nosso mundo aqui. Eu vou contratar um advogado interno ou eu vou contratar um escritório terceirizado? É isso. Porque nós, advogados, escritórios terceirizados, temos acesso aos dados de diversas empresas diferentes. E aí, enquanto nós temos essa responsabilidade de preparação dos escritórios para a LGPD, isso vai gerar mais confiança e isso vai gerar mais possibilidade de contratação, principalmente pelas grandes empresas nesse primeiro momento e num futuro próximo, pequenas e médias empresas. Então, é importante, no contraponto, que a terceirização pode ser uma oportunidade para quem oferece essa segurança da proteção de dados. E lembrando que, além do dano reputacional, a gente tem a questão do diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo é algo que é inquestionável, é isso que você falou. Daqui a pouco, e não vai demorar, e a gente sabe que já existem empresas olhando para isso, um dos critérios de contratação é justamente se você está adequado ou não à LGPD. E aí você fez uma pergunta, só para te dar o exemplo. Você fez uma pergunta, como que ela vai suspender o meu banco? E como que ela vai saber se eu estou adequado ou não? A gente já tem uma decisão na esfera trabalhista, inclusive, da JBS, em que houve um questionamento sobre o cumprimento da LGPD e ela trouxe aos autos o que a gente chama de evidências, né? No jargão aí dos projetos, são as evidências de adequação à LGPD para o processo, documentos, treinamentos e etc. E foi constatado que sim, ela estava com toda a documentação, com todos os parâmetros relacionados à adequação à LGPD. Então, assim, é um diferencial competitivo, sem dúvida alguma. Tá, olha só. Quando você falou de dano reputacional, é importante, isso é argumento de oportunidade da advocacia também. Se você... ontem, eu acordei hoje com uma notícia de que o narrador e um comentarista que estavam falando do jogo Goiás e Londrina ontem foram afastados da empresa porque durante o jogo fizeram comentários racistas, tá? E aí afastaram essas pessoas. O que eu quero dizer? Nós estamos tendo e sofrendo e atuando, e aqui, independente de posição, se acha certo, se acha errado, estou dizendo o que está acontecendo na sociedade, tá certo? Uma aplicação de justiça privada social. Nós tivemos o caso da agressão do DJ Ives lá, com a esposa dele. Antes da justiça determinar a prisão provisória dele, o Deezer e o Spotify tinham excluído ele das playlists oficiais. E aí até teve uma confusão, algumas pessoas entenderam que tinha excluído as músicas deles desses
como é que fala? Dessas plataformas. Dos E não foi streams. isso. Foi playlists oficiais. E isso eles podem fazer. Só um negócio, tá todo mundo pedindo o número do processo. Vou pegar. Nicole, deixa eu dar uma sugestão. Não, deixa eu dar uma sugestão. Quando acabar a nossa live, processos que tiveram as decisões da LGPD. Posta lá no story do seu perfil isso, tá? Porque aí fica lá para todo mundo dar print, anotar, fazer como quiser. Aí voltando aqui o que eu estava falando. Aí teve o caso do DJ Ives, teve o caso desse narrador e desse comentarista da Rádio Bandeirantes que foram afastados das atividades. E se você é um escritório, ou se você é uma empresa que presta serviço para uma empresa que tem responsabilidade de proteção de dados ou que tem essa política de proteção de dados, e você sofre uma multa e tem um dano reputacional, você perde seus contratos. Você perde seus contratos. Então, essa empresa que faz uma cobrança para um banco, se ela tem um problema de vazamento de dados, todos os bancos que têm contrato com ela vão encerrar aquele contrato. Porque a gente está tendo esse tipo de reação e a sociedade está exigindo reações a quem descumpre a lei. E as pessoas ainda não entenderam que a LGPD vem com força. Vem com força. E muita gente, eu vi muita gente comentando que a LGPD ia ser mais uma lei que não ia pegar. E não é o caso. Por que não é o caso, gente? Porque ela é uma lei que movimenta economicamente o Brasil do quesito importação, exportação e acerto internacional. Porque na Europa, nos Estados Unidos, nos países do próprio Mercosul, nós vamos ter uma exigência de proteção de dados. Isso vai arrastar. Ela pode até, agora, a partir do dia 1º de agosto, começar a ir com grandes empresas e com empresas mais voltadas para um grande uso de proteção de dados, mas a médio prazo ela vai chegar em todo mundo. Inclusive, eu já quero pegar o gancho aqui para uma coisa que eu quero chamar a atenção, Nicole. Inclusive, escritórios de advocacia. Porque o que eu vejo é que a grande maioria dos advogados, das advogadas, dos escritórios, eles estão enxergando oportunidade de atuação em LGPD e estão esquecendo que os escritórios de advocacia precisam se adequar. Sim. Fala um pouco sobre isso para gente. Só para reforçar isso que você falou sobre não vai pegar, não pegasse, né, não fosse pegar essa legislação, a gente não teria um dos maiores bancos, né, do Brasil fazendo campanha publicitária no intervalo do Fantástico sobre proteção de dados. Então, a gente tem aí uma movimentação muito expressiva com relação a isso, até porque isso garante que a gente consiga realizar operações digitalmente. Se não houver segurança, a gente não consegue garantir que isso seja utilizado. Agora, vamos lá para os escritórios de advocacia. O Rafael bem sabe que eu até fiz um post tempos atrás sobre isso, que eu sou um chato da LGPD. Eu sou muito chata com isso. E acho que precisa ser chata porque é um movimento em que a gente precisa falar, repetir. E a gente está falando muito sobre empresas, e nós, advogados, muitas vezes a gente esquece que os nossos escritórios são empresas. E os escritórios, eles precisam estar adequados e com um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe. Eu sempre dou exemplos de empresas que têm uma responsabilidade muito grande com relação a dados, de hospitais, clínicas, laboratórios, escolas que têm crianças, né? Porque ali você tem os dados de criança e adolescente. Só que nós, escritórios de advocacia, temos todos esses dados. Por quê? Porque a gente recebe isso, seja para fazer uma defesa, seja para propor uma demanda, seja para fazer um consultivo, um parecer, seja lá o que for. A gente tem a mais variada sorte de dados. A gente tem escritórios que têm prontuários, que têm CATs, que têm declaração de imposto de renda, né? Que tem ali todas as informações sobre eventuais tratamentos de saúde. A gente tem tudo. E ainda assim, essa movimentação parece ser algo que os advogados tratam como algo para as empresas e não para a gente. Sendo que empresas que têm uma certa robustez aí já estão adequando os seus contratos, estão aditivando todos esses contratos com relação a implementar cláusulas em que essa
obrigatoriedade, que essa responsabilidade com relação à proteção de dados seja compartilhada ali. Por quê? Porque a pessoa que te contrata, né, enquanto empresa, ela não vai querer ter um contrato em que não exista essa delimitação de responsabilidade de maneira muito clara. Então, não tem essa questão de falar assim, ah, mas eu sou um escritório e eu não... Ah, eu sou um advogado sozinho, né? Não tenho nem um CNPJ, sou autônomo. Eu tô dentro da LGPD, tá? Porque se você utiliza dado pessoal com uma finalidade econômica e você utiliza, não é porque você não tem um CNPJ que você não tem que prestar contas com relação à proteção de dados. Então, assim, nós temos uma tarefa árdua e importante do ponto de vista não só de falar sobre o que a legislação traz, mas de nos adequarmos. E para o advogado isso é difícil, porque a gente vem de um formato de trabalho em que muitas vezes a gente não se preocupa com nada disso, né? Pega muita informação, pega todos os dados, não tem política de eliminação, usa todos os tipos de ferramenta de comunicação sem fazer qualquer tipo de limpeza, não tem nenhum controle sobre os arquivos. Então, assim, é complicado e tem um trabalho grande para ser feito. E quanto maior, né? Então, por exemplo, quem trabalha muito com pessoas físicas, você tem uma carteira muito grande de pessoas físicas na sua base de dados, e geralmente escritório de advocacia você vai ter muitas informações, vai ter um trabalho muito grande. Mas ao mesmo tempo, você, opa, eu não, eu só trabalho com PJ. Mas aí você trabalha para uma PJ que tem 6 mil funcionários, e aí você tem não sei quantos mil processos de pessoas físicas, e aquelas informações estão lá no seu banco de dados. Então, assim, não tem muito para onde correr, né? Nesse caso aí, porque a gente tem responsabilidade, sim. E vamos lá, Nicole. Um passo a passo bem simples, bem didático, bem rápido, de o que um escritório de advocacia deveria fazer para se adequar à LGPD. Nossa, adorei isso, né? Bem simples, bem rápido, bem prático, bem uma coisa assim, né? Muito tranquilo, mas É passo a passo, não é para detalhar. Primeiro, você tem que pensar por onde você recebe essas informações. Onde estão as informações dentro do seu escritório? Tá na nuvem? Tá no servidor? Isso entra por onde? Pela secretária? Tá no e-mail. Tá no e-mail? Tá no WhatsApp, etc. E aí que eu quero deixar bem claro que o WhatsApp não é ferramenta para gestão de atividades. O WhatsApp é ferramenta para comunicação rápida. Por isso que chama WhatsApp. Por quê? Porque a gente não paga o WhatsApp e a gente não tem contrato com o WhatsApp do ponto de vista das obrigatoriedades que ele tem. Pelo contrário, ele que tem as obrigações impostas a nós. Então, só esse detalhe. Mas olhar de onde vêm as suas informações, onde estão sendo armazenadas, quem tem acesso a isso. Isso seria um mapeamento, né? Para entender. Depois, você tem que construir todo o seu arcabouço de política, se você vai precisar de uma política para os colaboradores, se vai precisar de um regimento interno, e você tem os relatórios que a própria autoridade exige. Então, você tem um relatório ali de riscos que você minimamente vai ter que preencher esse relatório. Para preencher esse relatório, você tem que fazer um mapeamento, então não tem como fugir muito disso. E, por fim, você vai ter que dar um jeito de organizar um formato de treinamento contínuo. Treinamento inicial e esse treinamento que se renova ao longo do tempo. Porque não adianta você treinar seu pessoal agora e nunca mais treinar. Porque, inclusive, na hora que esse pessoal entra dentro da sua banca, dentro do seu escritório, ele tem que ser capacitado com relação a essas questões relacionadas à LGPD. Então, seria minimamente isso, mapear, estruturar normas, regulamentações e treinar, né? Mas, deixar bem claro aqui, eu posso inverter isso? Posso pegar o treinamento, colocar primeiro? E pode, não só pode, como deve. Isso é uma análise que precisa ser feita caso a caso. Não tem como falar assim, você tem que fazer exatamente isso, que é um dos pontos que a gente sempre fala. A adequação, ela é muito específica. A gente tem parâmetros mínimos, mas não tem uma regra estruturada e que aquilo ali deve ser aquilo. Em alguns lugares, a gente chega treinando. Em outros lugares, a gente já chega
fazendo um mapeamento com treinamento. Vai depender muito da necessidade. Mas para os advogados, acho que não tem como fugir de um treinamento inicialmente, porque assim tem muita gente que nem sabe o que a legislação fala. Então, acho que treinar aí já seria um bom começo. Agora, uma pergunta provocativa. A LGPD é assunto para advogado tomar conta ou é assunto para TI tomar conta? Eu adoro essa pergunta porque eu gosto de devolver a pergunta. As pessoas às vezes não param para pensar o porquê de nós termos advogados envolvidos em projetos, porque via de regra a gente não atua com projetos, exceto empresas em que você tem ali as equipes, os times voltados para desenvolvimento de algum tipo de produto, solução e etc. Só que tem um problema, né, na LGPD, e que é uma questão que os advogados também têm que se atentar. O projeto está dentro da lei. E quem que lê lei? Quem entende lei? Advogado. Então, assim, é um problema para os dois, porque tem questões, tem parâmetros de segurança da informação que, a não ser que seja um advogado 100% voltado para essa área, possivelmente ele não vai ter como dar nenhum tipo de suporte relacionado a isso. Então, eu vou além ainda. Eu não acho que nem seja só para essas duas áreas. Se a empresa tem um departamento de marketing, tem um departamento de RH, você tem que envolver todo mundo. Porque, a depender da situação que acontecer, você vai precisar de todo mundo. Então, assim, mas num ponto inicial, se é jurídico ou se é TI, tem que estar os dois. A não ser que você tenha um TI que seja jurídico também, um TI advogado ou um advogado TI, que ele consegue abarcar tudo. Mas, no geral, não é isso que a gente vê acontecer, até pela quantidade de tarefas que essas pessoas teriam que executar sozinhas, e isso não ser possível. Mas é para todo mundo, não tem como jogar a bola só no colo de uma pessoa, não. Todo mundo tem que se envolver. Acaba sendo um trabalho multidisciplinar. E me responde uma coisa, agora nesse mundo de distância, de teletrabalho e etc., é possível um escritório fazer uma adequação de LGPD numa empresa totalmente à distância? Sim, é possível. Existe um ponto em que é importante sempre mencionar, é que a LGPD não trata só de dados pessoais em suporte digital, né? Então, se você tem uma empresa que ainda tem muito arquivo de papel, utiliza muita documentação em suporte físico, você em algum momento vai ter que fazer um trabalho voltado para essas questões. Agora, o que eu acho, Rafael, que é o que delimita se você tem uma empresa com uma cultura em que ela não tem familiaridade com utilizar ferramentas de comunicação à distância, isso vai ser mais complicado. Tem empresa que ainda tem essa coisa do pessoalmente, de estar junto e etc. Mas uma empresa que trabalha muito bem com o trabalho remoto, tranquilamente, é possível fazer sim. Eu acho que o que vai definir mais é a maturidade com relação à utilização desse trabalho remoto. Se a empresa tiver ok com isso, dá certo. Agora, aquela pergunta para fechar que vai te deixar apertada. Quanto custa uma adequação de LGPD? Nem vai me deixar apertado, porque é a resposta que a gente mais gosta de dar. Depende. Vai depender de muitos pontos, mas tem uma balancinha que eu gosto de exemplificar, que é o seguinte. Quanto mais a empresa tiver envolvida em utilização de dados pessoais, maior o risco. Se for dados pessoais sensíveis, aumenta ainda mais o risco. Mas, ao mesmo tempo, ela tem poucos funcionários ou é uma empresa pequena. Aí você fala assim, mas não existe essa empresa que tem muitos clientes, pessoa física, mas ela é pequena. Existe, gente. Tem empresa de tecnologia aí com 10 pessoas, ela consegue movimentar uma quantidade de informação gigantesca. Ao mesmo tempo, a gente tem empresas que não utilizam dado pessoal ou utiliza muito pouco e também não utiliza dado pessoal sensível, mas aí ela tem uma quantidade muito grande de funcionários. Então, a gente vai sempre balancear isso. E uma coisa que faz muita diferença
e que tem que entrar nessa conta é justamente essa questão da maturidade dessa cultura digital da empresa. Uma empresa que está ali engatinhando ainda sobre o que ela faz, como ela usa os dados e etc., isso vai te dar mais trabalho, porque você está falando de um movimento em que você está iniciando. Empresas em que você tem uma maturidade maior, que elas conseguem se desenvolver melhor diante dessas alterações, isso vai ser um trabalho mais, vamos dizer assim, mais orgânico, mais fluido. Então, isso vai te dar menos trabalho. Então, assim, tem para todos os preços. Vão ter adequações aí que custam muito pouco, mas vão existir adequações aí que custam muito caro. Então, não tem uma resposta exata, porque é o nosso clichêzão, né? O depende. Vai depender de quem está se adequando e do quanto essa empresa apresenta ali condições para essa adequação e até disponibilidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, porque muitas vezes as pessoas pensam que o valor de uma proposta de adequação de LGPD vai ser muito alta se a empresa for muito grande e vai ser baixa se a empresa for pequena. É claro que o capital, que o poder econômico de uma empresa envolve e mexe no valor da proposta, é lógico. Mas, porém, contudo, todavia, isso que a Nicole falou, trocando em miúdos, traduzindo, e sendo muito claro, a adequação à LGPD de uma pequena imobiliária pode ser mais complexa e mais cara do que a adequação de LGPD de uma grande indústria metalúrgica que só tem relacionamento com pessoas jurídicas. A gente tem Entendeu? empresas que tem um cliente só. Às vezes ela tem, sei lá, 700 funcionários, mas ela tem um cliente só. Porque ela vende um negócio muito específico para um único tipo de segmento. Por exemplo, quem contrata para montadoras de veículos. Exatamente. Né? Então, assim, são empresas que a adequação da LGPD dela vai ser mais barata do que aquela pequena imobiliária, do que o pequeno escritório de contabilidade que tem um monte de contato de pessoas físicas. E aí isso é muito importante a gente saber, que não é o tamanho da empresa apenas que vai definir o valor. E para encerrar, Nicole, eu quero fazer um alerta para todo mundo. Quando eu falo de oportunidade na advocacia, gente, é oportunidade mesmo. Por quê que eu digo que é oportunidade mesmo? Porque a gente, na advocacia, nós temos contato e confiança de toda a nossa gama de clientes. Não só o nosso escritório como proteção de dados, mas absolutamente todo mundo que é nosso cliente é um potencial cliente da LGPD. E quando isso surge, de repente o escritório fala, mas eu não estou preparado para fazer uma adequação, para participar, eu nunca estudei LGPD, mas o seu cliente, ele te ouve, o seu cliente, ele vai saber se é necessário, se é sério ou não, a partir de você, e esse seu cliente também vai ter uma situação em que ele vai buscar você, advogado, para fazer uma adequação. E aí você aí na sua cidade, no seu relacionamento, na sua rede de confiança, tem um outro colega que faz a adequação e você se envolve nesse projeto, porque o projeto tem muitas etapas. Então é uma oportunidade para todo mundo, para a advocacia de todas as áreas, para atuação conjunta com absolutamente qualquer escritório, qualquer advogado. E uma outra coisa, Rafael, que você falou agora e me veio aqui à cabeça. É a oportunidade que a advocacia tem para virar a chave, porque a gente precisa, inclusive, esquecer um pouco dessa história do advogado de direito digital, porque todos os direitos vão ser digitais. As relações de trabalho estão cada vez mais permeadas por questões relacionadas ao digital. As relações cíveis também estão mais ainda. E aí você tem essa coisa do tipo assim, eu sou advogado, até, por exemplo, eu sou advogado do agro, alguma coisa que você tem na cabeça, um estereótipo de que não utilizaria essa questão do digital. Até as cédulas, né, de crédito são digitais, estão sendo transformadas, estão sendo digitalizadas. Então, você tem que virar a chave. Agora, eu quero responder uma pergunta aqui que o Pedro fez sobre os processos, as informações públicas.
Tem uma questão muito importante para informações que são publicizadas, que é finalidade. Uma coisa, porque o advogado ele gosta muito de utilizar essa coisa do tipo, ah, não, mas está no processo. Mas a informação está no processo para ser utilizada como subsídio para aquela ação judicial. E não para que você utilize ela para qualquer outro tipo de divulgação. Então, inclusive, a gente já tem uma decisão, se eu não me engano, foi contra o Metrópolis, que é um canal, um veículo de comunicação, em que utilizaram informações de um processo judicial para divulgar, né, uma informação e houve a condenação com base na LGPD. Por quê? Por conta de desvio de finalidade. Então, o fato da informação estar pública para uma finalidade não autoriza que você utilize ela para todas as coisas que as pessoas queiram utilizar aí. Então, assim, acho que é essa oportunidade para que a gente entenda. Esquece, gente, aí aquela coisa assim, né? Para começar o dia com aquele chacoalhão. Advogado que não tem familiaridade com ferramentas técnicas, com um pouquinho de tecnologia que seja, ele precisa dar essa virada de chave. Até para entender da infraestrutura que ele utiliza, até mesmo para que ele entenda os problemas que o cliente dele vai ter. Porque se ele não entender o que o cliente está utilizando, ele não vai conseguir nem desenrolar esse problema. Então, a gente precisa dar essa virada de chave aí, não tem como. Gente, se vocês gostam desse assunto, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a atuação da advocacia, etc., sério, sigam a Nicole. Vocês sabem que eu falo aqui de direito do trabalho, de advocacia, de oportunidade de advocacia, mas a Nicole fala muito de Lei Geral de Proteção de Dados, tem várias lives, vários posts sobre isso. E lá no perfil dela, ela vai colocar agora, logo depois da live, no stories dela, o número dos processos que ela está citando todos aqui, que envolvem a LGPD. Que, antes de passar a palavra para a Nicole, já ir agradecendo todo mundo que está aí, apesar de parece que a Nicole ainda quer dar uma informação importante, e agradecendo todo mundo que está aí, desejando uma ótima semana que se inicia com essa live na plena segunda-feira cedo. Duas coisas. Essas perguntas que vocês me mandaram e a gente não conseguiu responder, aqui não fica gravado, então me mandem no direct, eu vou respondendo e reposto nos stories, que aí todo mundo vê. E no Lara Martins Advogados, lá no perfil do Lara Martins Advogados, a gente está com a programação até o dia 30 de artigos que vão sair todos os dias sobre LGPD, com abordagem civil, trabalhista, administrativa e etc. Então, tem uma quantidade enorme de informação que vocês podem ir pegando aí ao longo dos próximos dias. E a gente vai compartilhando aí os aprendizados e os ensinamentos para que a gente possa ficar cada vez mais inteirado sobre a LGPD e com o compromisso com a advocacia também. Para não esquecer, para não esquecer, não posso deixar passar. Exatamente. Meus amigos, excelente semana para todo mundo. Beijo no coração de vocês. Nicole, obrigado, porque eu acho que essa semana a gente tinha que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aí às vésperas do início da aplicação de multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Era impossível a gente não falar. Quero agradecer todo mundo que passou aí pela live. E não esquece, Nicole, de colocar no seu stories lá agora o número dos... Tchau! Tchau, tchau.